Olá, olá pessoas! Como vocês estão? Bom, vocês que... esse é o primeiro vídeo aberto que eu estou fazendo com essa nova câmera. Fiz um caixa 2 no Curte Plus e o dinheiro que ia para a ração do gato acabou indo com uma câmera nova. Mas agora, falando sério, vocês merecem o melhor conteúdo possível, então eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o canal, que estão inscritos, quem pode também colaborar, quem pode ajudar, quem quer ajudar sendo membro. Eu estou tentando devolver de alguma forma investindo no próprio canal e não comprando brinquedo e ração pro gato o tempo inteiro, né, Tom? Ele não tá nem aí. Então eu espero que vocês gostem da qualidade nova. Seguinte, vamos falar sobre temos dois vídeos hoje para falar. Um sobre o Philadelphia Eagles, que venceu ontem no Thursday Night Football, um jogo so-so. E outro sobre o Minnesota Vikings. Para os membros eu vou falar sobre os Vikings e aqui aberto eu falo sobre os Eagles. Depois da partida contra o New England Patriots no domingo passado, muita gente começou a coçar a cabeça com o Brian Johnson, coordenador ofensivo dos Eagles, porque de fato no meio do jogo teve alguns three and outs, parecia pouca criatividade, dando murro em ponta de faca. E esse era um jogo muito importante, eu acho que para dois setores aqui. Defesa dos Vikings, que não foi o principal problema na semana passada, eu acho que foi mais turnover, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso no vídeo dos Vikings. Foi mais turnover, mas a defesa dos Vikings ano passado não foi bem, mudou de coordenador. E o ataque dos Eagles também, com um novo coordenador, o Brian Johnson, perdeu o Shane Steichen, que chamou muito bem o jogo no domingo passado pro Anthony Richardson, diga-se. E o Brian Johnson precisava responder de alguma forma com o Hurts. O Hurts também precisava responder de alguma forma. Não jogou bem sob pressão contra os Patriots. E pegaria uma defesa que é menos talentosa que essa de New England. E aí o que eu vi nesse jogo? Eu vi muita inteligência por parte do Brian Johnson. Por quê? Porque Minnesota estava trabalhando com duas coisas muito óbvias. Eu não assisti o jogo ao vivo, estava transmitindo a Major League Baseball, assisti o jogo hoje de manhã. E na transmissão lá dos Estados Unidos, o Al Michaels mencionou algumas vezes, eu tinha percebido, ele mencionou algumas vezes, que Minnesota estava indo com 3 homens para cima do Jalen Hurts com muita frequência. Por quê? Se você vai com 3 homens para cima do quarterback, você acaba recuando 8. Se você recua 8, você força o quarterback a ter que tomar decisão, às vezes, que ele não quer, porque tem um cara a mais marcando. A pressão base, geralmente é de 4, com 5 ou mais é blitz, 4 é a base, e 3 são menos jogadores indo para o quarterback. Mas com 3, você tem uma linha um pouco mais frágil em termos numéricos contra o jogo corrido. E aí o Brian Johnson sacou isso no meio do primeiro tempo e começou a correr mais com a bola, e o DeAndre Swift teve um trabalho fantástico. O Swift teve 15 tentativas, de acordo com o NFL Next Gen Stats, contra box leve, box de 6 homens. Ele acumulou 76 jardas e foram 5 jardas por carregada só do Swift contra box leve. Então, o Johnson fez uma leitura correta. Ele e, obviamente, o Nick Sirianni, quinta série, fizeram uma leitura correta da tendência defensiva que Minnesota estava apresentando e conseguiram uma boa abordagem correndo com a bola em vez de forçar as coisas. E como os Eagles começaram a correr bastante com a bola, isso atrai um pouco a defesa, você coloca uma isca para ela ir para cima da linha de scrimmage. O que você faz quando isso acontece? Dá alguns tiros em profundidade. 2 de 4 pelo Next Gen Stats, o Hurts em profundidade, 2 passos completos para o Devonta Smith, 117 jardas, um touchdown, uma interceptação. Eu acho que a diferença no jogo acabou sendo um pouco por aí. Por outro lado, a defesa dos Eagles, ela me preocupa um pouquinho para essa temporada. Mais que o ataque. Eu sei que o ataque ficou com uma impressão de esquisito, né? Naquele jogo contra os Patriots, muito mérito de New England, mas a defesa me preocupa um pouquinho mais. Porque o Bradbury foi substituído pelo Job nesse jogo. O Job é fraco, ele é fraco. Teve um touchdown que foi culpa dele, do Osborne, que ele não acompanhou. Safety linebacker é uma preocupação. O Justin Jefferson teve mais um jogo incrível. Abrindo um parênteses aqui, você está vendo que eu estou com essa camiseta aqui, que basicamente significa que eu sou trouxa? O Justin Jefferson já tem mais jardas na carreira que todos os wide receivers do Chicago Bears. Todos. Desde 1920, todos. Voltando. O Jefferson teve um grande jogo, mas pelo fluxo da partida e pelos 4 turnovers de Minnesota, 4 fumbles, incluindo aquela regra lá, um dia eu vou falar um pouco mais sobre, eu detesto aquela regra do touchback, mas enfim, foram 4 turnovers, queira ou não. E aí Minnesota acabou saindo derrotado e os Eagles venceram, colocando mais de 30 pontos no placar. Então, não me preocupa o ataque, mas olho na defesa dos Eagles. Uma coisa que eu estava começando a talvez ficar um pouco preocupado, que era o trabalho do Brian Johnson, eu estou agora menos preocupado. Afinal de contas, ele fez o ajuste ao longo do jogo, e às vezes quando você tem um quarterback como o Jalen Hurts, você pode acabar se empolgando e colocando o jogo nas mãos dele, em vez de ler o jogo taticamente e pensar o que você vai fazer, A, B, C, D, E, F, Z.
taticamente falando. E você tem que pegar o que a defesa te dá. Se uma defesa está marcando em zona, do jeito que a defesa dos Vikings marcou, uma defesa jogando só 3 homens para cima do quarterback, uma defesa que não tem muito talento também, diga-se, isso a gente tem que mencionar, né? Era uma preocupação. E joga desse jeito, querendo só parar o Hurts, você tem que correr com a bola bem. E os Eagles fizeram isso. A diferença dos Eagles para os Chiefs, por exemplo, ou para os Cardinals do Kyler Murray, quando você joga 3 para cima do quarterback, é que os Eagles têm um jogo terrestre muito melhor do que os Chiefs com Mahomes, do que os Cardinals com o Kyler Murray. O Kyler Murray é muito defendido dessa forma também, com frequência, né? 3 indo para cima dele, e o Pat Mahomes já aconteceu isso também com frequência. Agora, foram 3 para cima do Hurts em várias jogadas, só que uma coisa que o Brian Flores, coordenador defensivo dos Vikings, tentou mesclar para não ficar tão óbvio, é mandar blitz. E o Hurts foi muito bem contra blitz em várias situações. Isso também foi um diferencial. Para resumir, se havia alguma dúvida de alguém ainda que o Hurts não tinha evoluído na parte mental do jogo, eu acho que esse jogo, por mais ou menos que tenha sido, ele tem camadas, nuances táticos muito interessantes e que provam que o Hurts tem um processamento mental bem mais adequado no pocket, especialmente lendo blitz e tudo mais. Não acho que é um quarterback de elite sob pressão, por exemplo, mas ele tem uma mobilidade incrível e o elenco do Philadelphia Eagles é extremamente competente. A gente tem que dizer isso. Quando o melhor recebedor, o A.J. Brown, tem só 4 recepções para 25 jardas, só que o time encontra outras formas de vencer a partida, com a linha ofensiva dominando a defesa dos Vikings, com o DeAndre Swift teve na partida que teve, com o time passando das 200 jardas corridas, é extremamente interessante ver isso tudo e afasta, na minha opinião, preocupações. Os Eagles não venceram de maneira magnífica os 2 primeiros jogos, mas eles venceram, eles encontraram formas de vencer. 2-0, estão na liderança da divisão, devem estar empatados com Dallas no final dessa semana. Dallas é favoritíssimo contra os Jets, mas a briga segue aberta e eu acho que os Eagles seguem fazendo parte desse trio de ferro da NFC com Dallas e com São Francisco, certo? Agora, a defesa, como eu falei, aí são outros 500. Aí são outros 500. Eu quero continuar acompanhando essa defesa de Filadélfia porque em termos de personal, em termos de elenco, eu tenho sim as minhas preocupações com a defesa do Philadelphia Eagles, como eu disse já, especialmente secundária e linebackers. O que ajuda muito é que a linha defensiva dos Eagles está entre as melhores da NFL e ela fez um trabalho excelente contra o Mattison, por exemplo, limitou o ataque terrestre de Minnesota, ajudou nessa questão dos turnovers e os Eagles saem vitoriosos, certo? Fizemos todos os que podíamos. Avisos da paróquia! Temos vídeo sobre os Vikings que começaram 0-2, só um time desde que os playoffs foram expandidos para 7 times desde 2020 foi para os playoffs perdendo as 2 primeiras partidas. Isso aconteceu com o Cincinnati Bengals ano passado. Vamos ver o que acontece com o Minnesota, mas eu começo a me preocupar um pouquinho mais com o Minnesota Vikings. Vídeo para os membros sobre os Vikings, portanto, e tem o palpites e 5 histórias para você ficar de olho, imperdíveis, nessa semana 2. Aviso da paróquia também, a gente não tem vídeo sábado, não tem vídeo domingo, a gente volta segunda, obviamente, com muito conteúdo. Você que é membro Hall da Fama, patrono e Gold, não esqueça de mandar o seu exagerofato na segunda-feira. A Naba Comunidade vai estar lá. Segunda-feira a gente volta com exagerofato, segunda-feira a gente volta com mais vídeo e vamos que vamos. Tem um monte de conteúdo para vocês nesta semana, tá bom? Beijo pra vocês. Os jogos que eu comento. Eu comento Dallas e New York Jets no domingo. E estou num dos 2 Monday Night Football da segunda-feira, Saints e Panthers. Um jogo que eu tô muito intrigado, quero muito assistir o Bryce Young contra a secundária do Saints, contra a boa secundária do Saints. E vamos ver se o Derek Carr joga um pouquinho melhor, que acho que na semana 1 ele não fez um grande trabalho assim também. E também porque eu sou o dono de Derek Carr no Fantasy. Vamos lá, Derek Carr. Eu acho, né? Porque fiz uma troca pelo Jared Goff, vamos ver se ela vai ser aprovada até domingo. Fizemos todos os que podíamos. Agora sim, beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!